Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da NTT Data. Eu sou Rodrigo Rondon, diretor de aplicações para serviços financeiros, e estou aqui com o meu parceiro que vai se apresentar agora. Meu nome é Fabiano de Oliveira e Souza, sou um dos gerentes executivos da NTT Data focado no setor financeiro. Eu e o Fabiano, a gente trabalha juntos, né, aqui dentro do setor financeiro. Fabiano muito focado aqui nos temas mais setoriais, temas de banking, e eu um pouco mais focado nos temas de tecnologia, né? E hoje, né, Fabiano, a gente vai falar de um dos assuntos mais debatidos e estratégicos no mercado financeiro, que é a jornada de modernização do setor bancário, né? Não só modernização no teor tecnológico da palavra, mas a modernização das jornadas e do setor. Então, para começar, Fabiano, eu queria provocar uma reflexão. O que significa de verdade esse modernizar o setor bancário hoje? É só sobre tecnologia ou há algo mais profundo nessa frase, nessa palavra? Bom, para mim, transformação e modernização no setor financeiro vai muito no viés de como que eu melhoro e como que eu deixo o meu cliente como centro da minha estratégia. E para isso, obviamente, eu preciso pensar como que eu consigo conectá-lo com as principais tendências, como que eu consigo deixar canais modernos para que ele, de fato, faça essa jornada que antigamente era numa agência para um ambiente digital. Modernizar o setor bancário hoje vai muito além do que falar só de tecnologia. Claro, hoje nós vamos ter inteligência artificial, Open Finance, blockchain, que vão ser elementos centrais, que vão trazer um pouco desse contexto e vai ter o teor de tecnologia. Mas isso é a superfície, né? Onde a gente habilita algumas coisas. A verdadeira modernização, creio que está na mudança de mentalidade, né? Tanto das instituições quanto na relação com o cliente. O cliente no centro, o cliente demandando. Perfeito. E o cliente é o principal motivo de acontecer essa modernização no setor, certo? Exatamente. Quando a gente reimagina toda essa experiência bancária com um foco no cliente, o que você acha que a gente traz para a mesa hoje aqui para discutir, para a gente abrir e compartilhar com quem está nos assistindo? Com relação à jornada, o cliente ele espera ter, de fato, uma autonomia no seu dia a dia, uma experiência fluida, que ele consiga tomar decisões sem precisar conversar com o gerente. Não é apenas um app bonito, é uma jornada que, de fato, ele consiga resolver os seus problemas de forma simples e ágil. A gente está vendo, né, que dia a dia tem menos agências na rua. Sim. E cada vez mais, né, autonomia nos aplicativos de banco, né? E eu acho que isso tem um papel social relevante até, né? Que acaba promovendo não só a autonomia do usuário, mas promovendo também uma certa inclusão. Exato. E sustentabilidade no fim dessa jornada, que também está muito ligada à modernização. Exato. Né? Além disso, a gente está entrando numa era onde a IA generativa, não tem como não falar da IA generativa, começa a redesenhar completamente o papel do banco, né, em como ele vai se comportar. E aí eu faço uma provocação. Você se sentiria à vontade hoje de ter recomendação de uma IA generativa falando onde você tem que investir seu dinheiro? Bom, como eu trabalho com tecnologia há muitos anos, sim, a minha experiência me remete a acreditar que o embasamento leva em consideração meus comportamentos, meus hábitos, mas quando eu olho a jornada do meu pai ou dos meus avós, é notório que vai ter uma resistência. Há muita resistência. Sim. Muita resistência. Sim. Ou seja, modernizar em si é redefinir o valor que o banco vai entregar no final. Exato. E tem que olhar o cliente, que foi o que você comentou. Se o cliente está no centro, né, e eu tenho aí a generativa como
protagonista, né, dessa série de modernização, eu preciso considerar todo o público. Isso exige uma transformação profunda, Exato. certo? Pois é. E legal, né? Esse é o cenário atual aqui. Você já teve alguma experiência nessa jornada de modernização que não te agradou? Que você teve uma experiência ruim, né, no dia a dia? Sim, quando olhamos a jornada conversacional, quando a gente estava caminhando ali para o uso dos NLPs, para, de fato, responder algumas perguntas que nós tínhamos de maneira ágil, que eu não precisasse ir na agência, a experiência que nós tínhamos naquele momento nos deixava até irritado, dependendo de como aquele modelo estava respondendo perguntas para a gente. Com a IA generativa, que hoje a gente consegue ver uma inovação com relação até eu mandar um áudio para um conversacional ali, para um assistente, e o assistente entender, talvez, que até uma outra jornada que eu tive no dia anterior, talvez eu tenha uma necessidade de resposta mais rápido que um cliente que está entrando agora numa jornada de um aplicativo ou de um canal web, não importa qual canal, mas eu enxergo que essa experiência que nós tínhamos há, talvez, meses atrás, era frustrante para todos. Legal. E é interessante tocar nesse ponto, porque a NTT foi e é, né, protagonista nesse tema de conversacional. A gente tem aí algumas soluções já em clientes queridos nossos, né? E a gente tem um certo pioneirismo nisso, né? A NTT, desde 1996, está falando sobre modernização Exato. no mercado, né? Legal. Não apenas os nossos clientes enxergam a NTT com esse potencial, mas os principais hyperscales, a gente vê na prática, nos convidando a sentar com os principais clientes das principais indústrias e discutir modernização, discutir implementação dos temas de IA como um todo. Legal. E compartilhe um pouco comigo aqui, dentro aqui da NTT Data, qual foi a sua primeira experiência nessa jornada de modernização dentro desse setor que a gente trabalha? Primeiro projeto aqui que me desafiou bastante foi a modernização de uma plataforma de um grande banco brasileiro. Inclusive, seu time estava comigo nessa, você participou de vários debates ali com o cliente, porque o que a gente queria, de fato, era não tratar só a tecnologia, né? Modernizar uma aplicação para uma tecnologia mais moderna. Ali impactava também pensar em toda a cultura, na modernização até da equipe. E para mim isso foi muito impactante porque para o cliente sempre funcionou, E aí não preciso mudar. não preciso mudar. Preciso mudar. Exato. E é muito caro modernizar. E isso é um mito, né? Que toda vez que a gente vai falar sobre modernização, quem não está na jornada fala, então quer dizer que eu vou ficar mais barato. Nem sempre é essa jogada. Porque se eu quero acrescentar valor, não implica eu só reduzir custo, e sim olhar a jornada inteira, que é o que você está falando que a gente fez, certo? Exatamente. Como que eu consigo responder eu como tecnologia, como que eu respondo para uma área de produto que eu consigo fazer uma entrega mais rápida? Sim. E como que ele é pioneiro naquela entrega para o mercado? Ou seja, você está me falando que passamos por uma etapa de convencimento. Exato. Convencer que o que está funcionando pode funcionar melhor, de forma mais ajustada para o cliente e para ter uma evolução cada vez mais rápida. Exato, exato. Legal. A minha experiência, né, que eu tive aqui dentro da NTT Data foi num grande banco, minha primeira experiência, Tá bom. né, foi um grande banco, mas dentro do cenário de agronegócio. Tá. Então, o quanto que eu me sinto bem de estar na NTT Data, porque geralmente quando você está falando de modernização com o setor bancário, eles estão vivendo o core bancário, que é aquilo que de fato está fazendo a roda girar dentro do banco. Sim. E a gente, como parceiro, tem que ter o skin the game, né? Então, eu entender um pouco o cenário do agronegócio brasileiro foi muito gratificante.
e depois de entender um pouco do farmer, né, do cara que está lá no agro, no chão, Exato. plantando, ou na pecuária, e entender qual que era a dificuldade de fornecer para ele um serviço bancário e como que eu modernizava isso, né? Então, poder acelerar um pouco essa jornada para o cara, no final, ter o produto dele na safra, foi, cara, incrível. Porque eu falei de tecnologia, entreguei tecnologia, mas transformei uma jornada. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Modernização se trata de transformação, né? E quando eu falo assim, estou transformando uma jornada bancária, eu estou transformando pessoas, eu estou trazendo mais benefício para a sociedade e não só tecnologia ou um produto bancário em si, certo? Exato. Muito legal. Então, essa é a jornada de transformação que a gente está falando aqui um pouco na prática, né? Mas, obviamente, que tem, quando a gente abre esse leque de modernização e transformação, a gente está falando de muitas coisas, né? A gente está falando de IA, a gente está falando do do chat Conversacional. conversacional que você falou, e jornada para cloud, Sim. automação, né? Então, cara, em termos de Blockchain. blockchain, óbvio, e em termos de solução, como que um banco ele prioriza essa jornada, né? E por que que ele prioriza na sua ótica? Como que ele fala assim, eu tenho uma prateleira de coisas para utilizar na modernização, o que que eu vou escolher primeiro aqui? Os motivadores que eu vejo para priorização, seja vai ser cloud, IA, acho que vai muito em linha do que vai fazer, o que que vai me tornar entregar produtos mais ágeis, tá? E quando você comentou um pouco do case do agro, eu queria te ouvir um pouco quais foram os motivadores para essa modernização ocorrer e os resultados, né? Imagino que hoje já virou um case para a gente, contar um pouco até esse relacionamento que você tem, os benefícios hoje, o que que mudou dessa entrega tão importante. Legal. Teve uma lei do agro aplicada aqui no Brasil, se não me engano, 2018 ou 2019, salvo engano, onde ele tinha que habilitar legalmente alguns produtos, né, como moeda estrangeira. Tá bom? Então, para habilitar esse tipo de produto, né, o banco começou a enxergar, né, esse banco que a gente trabalhou, que ele poderia modernizar alguns pontos desta jornada, né? Então, essa primeira motivação dele foi o que você acabou de comentar, né? Como que eu vou entregar algo de maneira rápida, eficiente, com pouco erro, mais voltada para aquilo que eu preciso, né? Era uma demanda legal que habilitou isso, mas fizeram do limão uma limonada, né? Pegaram a demanda legal, já viram que podia modernizar a jornada e colocaram ali para entender a dor do cliente, já modernizando, inserindo isso. E é interessante, porque muitas modernizações elas começam de demandas legais também, né? Se a gente for ver aí, estamos agora vivendo a jornada de modernização do CNPJ. Não é nem Exato. modernização, a gente não pode falar que é uma modernização, né? Mas eu estou habilitando o CNPJ para o número alfanumérico. E quando eu falo de CNPJ, estou falando de mais de 30 anos aí, 36 anos que existem o CNPJ, que estão construídos dentro de sistemas Sim. legados, antigos. E aí vamos ter que abrir a caixa de Pandora para modificar, certo? Com certeza. É um desafio que principalmente os grandes clientes já estão buscando soluções, inclusive com o IA, que consiga responder esse desafio que é de todos, né? Justamente por conta de ser um regulatório. E quando para o seu tema ali do agro, algum aprendizado aí para quem está assistindo? Cara, tem um aprendizado legal, né? Que foi, se a gente olhar só a tecnologia por si, a gente vai entregar tech for tech, né? E não é esse o objetivo. Ter conhecido um pouco, não só da lei do agro, mas conhecido o que que o agrônomo, o que que o fazendeiro precisa no final, foi tão importante quanto eu fazer o onboard de entendimento de tecnologia disso, né? O fazendeiro quer produzir, né? O fazendeiro ele precisa fazer o que o fazendeiro faz, né? A safra e tudo isso. Então,
para que eu entendesse isso, foi possível ter o Skin in the Game, que a gente comentou anteriormente, né? Então, explorar isso foi um grande aprendizado, né? Então, não é porque eu vou modernizar, é para que eu vou modernizar, né? É para que alguém tenha algum benefício final com isso. Então, isso foi um baita no aprendizado, né? E eu levo isso daqui para minha vida, de verdade. Ah, muito bom. Dentro desse contexto de modernização, hoje a NTT Data é também reconhecida pelos nossos principais hyperscales, né? Porque uma jornada de modernização, necessariamente, a gente sempre pensa em cloud. E vai de encontro a isso mesmo? Por que você enxerga que a cloud está nesse centro também das discussões de modernizações? Eu acho que a cloud acaba habilitando muita coisa nesse entorno, né? O primeiro é a gente trazer um pouco de facilidade de novos produtos, né? E eu evoluir novos produtos, eu preciso de uma tecnologia que seja não só mais moderna, mas ela esteja mais habilitada para as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, né? Esse primeiro ponto. Segundo ponto eu preciso também habilitar isso para o cliente final, que hoje ele faz tudo no celular, né? Então, isso exige algo importante nessa jornada de modernização, onde eu não vou ter que ter um data center para isso, né? Hoje eu tenho aí os hyperscalers apoiando para que isso seja cada vez mais eficiente, né? E também está falando de sustentabilidade, né? Por que Exato. não? Precisamos tocar nesse ponto também, né? E é interessante dizer que a gente está falando de adoção de cloud, mas hoje, né, 2025, estamos gravando esse podcast, não se fala mais nada sem ter IA generativa Exato. no meio, né? E a NTT teve um relatório do Gartner que nos posicionou como um líder emergente desse ponto. É importante, né? Esse relatório foi lançado agora em junho de 2025 e destaca a NTT ali com isso, né? Esse documento acaba enfatizando ainda mais a importância e a oportunidade da gente expandir esse tema dentro do cenário onde o banco, né, todos os dias a gente acessa, todos os dias que quer ver nosso saldo, a gente utiliza dinheiro. Então a IA acaba enfatizando a importância disso, certo? Você falou um pouco de tendências, né? Como que você acredita a tecnologia para os próximos 3 a 5 anos? Cara, não tem como a gente não tocar temas que estão emergentes como stablecoin, né, e blockchain. Eu acho que a forma que a gente vai se relacionar com dinheiro é bem diferente, né? Falar um pouco sobre cripto, falar um pouco sobre stablecoin é a nova forma da gente utilizar o dinheiro, né? 3 a 5 anos, eu acho que sim, né? Quando a gente olha esse bank moderno, esse é o fator mais dominante que eu acho que nós vamos discutir nessa próxima era, né? Então, vamos ter esse sistema um pouco mais aberto de escolha de como utilizar o nosso dinheiro, né? E eu tendo uma moeda digital, eu vou poder não só utilizar aqui dentro do Brasil, como fora do Brasil, vou poder transacionar de outras formas, e vou ter que ter um banco habilitado para isso. E os bancos eles vão deixar de ser apenas instituições financeiras, na minha visão, né? Eles vão se tornar plataformas tecnológicas, que é o que a gente está enfrentando hoje. Isso abre espaço para parcerias inúmeras, né? Com varejo, ele abre com telecom, até com big techs, né? Então ele cria mais canais, né? Cada vez mais diversos esses canais, embutido no dia a dia das pessoas. Então, isso é um pouco do Banking as a Service que a gente está falando aqui, mas eu entendo que nos próximos 3, 5 anos esses são temas que são abordados. Você concorda comigo? Eu concordo. No início da nossa conversa, eu coloquei um pouco, né? Cliente no centro, vai muito nessa hipersonalização que desejamos para essa experiência do cliente. Como que você enxerga também por uma tendência aí de mercado que a gente já vê sendo aplicado hoje? Eu creio que a gente vai passar por uma fase onde dados comportamentais, geolocalização e hábitos de consumo
vão conseguir guiar um pouco essa hiperpersonalização, né? Então, a gente pode citar aqui, eu acho que todo mundo não é bancário, mas é um Hã? serviço que todo mundo usa, que é um case do iFood, né? É interessante a gente saber que quando a gente pede um iFood, tem um entregador por perto, Exato. tem algo disponível. Então, isso aqui mostra um pouco que a coleta desses dados transforma a forma de a gente se relacionar, né? E toca um pouco da hiperpersonalização. Então, dado comportamental, já localização e hábito do consumo vai guiar um pouco essas interações bancárias, tanto preditiva como comportamento ali no app e até em tempo real. Eu tenho aquele 3, 5 anos, né? Em tempo real. Aí nós estamos falando assim de um futuro um pouco mais depois de 5 anos, não sei, né? Eu posso estar enganado, mas tem questões de análise emocional, né? Como tom de voz, né? Os meus rage clicks Exato. ali no celular, eu acho que isso vai guiar. Ou seja, né? O banco deixa de ser reativo e ele passa a ser proativo e totalmente hiperpersonalizado para cada tipo de cliente. Você citou, né, do teu avô, teu pai. Eu acho que o banco ele vai existir um banco para cada tipo, um banco diferente para cada tipo de pessoa. E o objetivo é único, né? Fidelização. Isso. E você acha que a IA generativa potencializa isso? Com certeza. Antigamente, quando os nossos clientes eles conseguiam responder informações baseado em dados, né, baseado em modelos estatísticos, a gente sempre tinha ali a necessidade de ter um especialista para interpretar o dado, para conversar com o dado, para estruturar esse modelo. E eu acredito que a IA generativa é uma ponte muito interessante, porque pessoas comuns conseguem fazer perguntas que talvez seriam necessário ter especialistas para traduzir, e a IA, obviamente, ela já tem mini modelos, micro modelos, que elas conseguem captar o nosso comportamento, o nosso tom, e ela consegue, de fato, responder para a gente algo que antigamente a gente precisava de especialistas para tratar esses casos. Legal. Quando eu caso isso com hiperpersonalização, coloquei totalmente o tema de cliente no centro e legal, o cliente está levando benefício disso. E como que isso gera estratégia pro banco, né? Olhando agora da porta para dentro, né? Aqui é um bate-bola, né? É. O que você acha que isso vai entregar de volta para o banco? A curto prazo, eu acho que é a satisfação do cliente. Legal. Eu acho que também isso vai acabar aumentando a lealdade, Exato. engajamento do cliente, né? Eu acho que isso, o cliente vai perceber valor e se sente compreendido. Exato. Logo, tem uma lealdade e o banco consegue elevar um pouco o cross-selling dele, né? Com comportamento mapeado, Exato. com tudo isso, eu consigo fazer a oferta certa no Exato. momento certo desse produto. Perfeito. O que você enxerga que a gente tem que ter cuidado nessas tecnologias emergentes, né, de 3 a 5 anos? Bem, eu enxergo que privacidade e uso de dado é um desafio ainda, né? O uso ético desse dado, né? Então é necessário ser transparente como eu estou utilizando esse dado, como eu estou usando essa informação e oferecer também o controle para o cliente, porque não só ser transparente, eu preciso dar controle para você poder não utilizar, né? Ou subscrever esse dado, dar O opt-out. consentimento, né? Exato, perfeito. Tenho que também, a gente está falando muito de hiperpersonalização, mas já enxergando o futuro last mile, evitar a over personalização, né? O cliente pode se sentir invadido se essa abordagem for muito intrusiva. Isso pode gerar um problema. Aí eu vou gerar o revés, né? Eu não vou fidelizar o cliente, eu vou assustar. Vou ser intimista demais. E para isso, né, a gente volta para o principal. É polêmico, mas a gente volta para o principal, que é a capacitação interna. Muito foi falado que ela vai tirar empregos, na verdade não, né? A gente vai capacitar cada vez mais as pessoas para evoluir esse tempo. Então, a capacitação interna e a cultura de dados, ela vai ter que estar totalmente presente dentro do banco. Então, o banco vai precisar de times totalmente preparados para lidar com essa análise mais avançada de IA,
com design, com experiência, inclusive para evitar esses temas que eu falei, tá? E um tema que não foi citado aqui, segurança, né? Segurança cada vez mais sempre em pauta, em cada passinho, em cada tema que a gente abordar. E como você enxerga o papel da NTT Data nessa jornada? O papel da NTT Data é bem estratégico nas soluções que a gente vai abordando aqui, né? Então, temos diversos times capacitados e diversas áreas que estão já embarcadas nisso, né? Desde a parte de analytics e data, até a parte de engenharia de modernização, a parte de corrigir vulnerabilidades, de entender a jornada bancária ou apoiar na adoção ou na maturidade de alguma dessas jornadas. A gente tem o time, né? E a generativa já comentamos aqui, né? Por isso que a gente está lá no quadrante do Gartner. Na parte de design, né? Então a parte de experiência do usuário, a gente tem também um time aqui fera, muito capacitado. Os caras estão aqui, né? A gente está olhando para os caras aqui que são, cara, mega capacitados nisso, Faixa né? preta. Faixa preta mesmo. Então, na jornada de hiperpersonalização vai precisar desses caras, né? Inclusive, eles têm uma oferta aí, deixa a curiosidade para quem quiser visitar lá o site da NTT Data ou até o LinkedIn. Eles têm uma oferta de personas digitais que eu sou fã, sou muito fã. Isso vale a pena entender como funciona e qual que é a aplicabilidade dentro da jornada, né? Porque eu tenho certeza que isso alavanca muita coisa, né? E quando a gente fala de desafios, cuidados e a modernização, obviamente a pessoa está no centro, né? E o pessoal tem ofertas bem capacitadas disso. A NTT está aí para ajudar, né? Quando a gente olha no mercado bancário, né, aqui do brasileiro, a gente está, né, em bastante clientes, né? E eles têm nos ajudado não só a entender, como motivar a buscar novas coisas, né? Sermos pioneiros ou entender um contexto que não estava muito legal, a gente ajusta e faz a coisa andar. Então, está sendo fantástico. Perfeito. Da consultoria estratégica, implementação, até mesmo toda a jornada de infraestrutura to cloud moderna. É isso aí. E vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade? Bora. Cara, quando a gente fala de sustentabilidade, se você pudesse deixar um conselho para os líderes de setor bancário aqui, que estão começando a falar de sustentabilidade, o que você deixaria? Não é só economia de papel ou de energia. Nossos clientes têm olhado o impacto ambiental, a eficiência da operação, impacto social, a inclusão, a diversidade, a educação financeira e também a parte econômica, né? Viabilizar esses recursos para novos negócios. Legal. Então, banco como indutor de economia sustentável aqui, né? Investimento em energia limpa, né? Que são essa parte mais financeira, né? E restringir ou penalizar linhas de créditos para atividade de alto impacto ambiental. Acho que é uma boa dica que você deu aqui, cara. Gostei bastante. Então, só fazendo um recap de tudo que a gente falou aqui, modernização é inevitável, porque ele toca todos esses pontos que a gente falou, desde o cliente no centro, desde acelerar novos produtos, jornadas de modernização, priorizando o cloud ou outros temas, até tocar a parte de ESG aqui, né? A parte de sustentabilidade. Legal, se a modernização é inevitável, ela é uma estratégia. A gente não vai deixar de falar de modernização nesses próximos anos, concorda? Eu concordo, e a NTT Data ela já está discutindo e entregando soluções para os principais clientes das principais indústrias, principalmente setor financeiro. Legal. Então, para você que está assistindo, se quiser conhecer alguma dessas soluções, vai estar aqui debaixo o nosso site. Lá você vai poder explorar nossas ofertas, nossos cases, né, com esses clientes que a gente citou aqui, com um pouquinho mais de detalhe, né, e saber um pouco mais. E nós vamos deixar também aqui nosso LinkedIn, né, o meu LinkedIn e o LinkedIn do Fabiano, para vocês entrarem em contato conosco, quiser bater um papo com a gente, cara, um prazerzão. Você já deu para perceber que a gente gosta de falar.
Então, uma coisa que a gente gosta de fazer, falar, se relacionar, né, Fabiano? Com certeza. Eu fico muito feliz de estar com você nesse podcast. É o meu primeiro podcast. A NTT Data já está inserido nos principais clientes das principais indústrias, modernizando e inovando. Conte conosco. Legal. Gente, é isso. Então, modernizar não é apenas evoluir sistemas, evoluir experiência, cultura e estratégia. E ganha quem antecipa. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.